Connors. Apresentação de Heloísa Maciel e Rodrigo Rabelo. Episódio 10. Entre deuses, dogmas e dúvidas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com episódio 10 de Os Connors. E quem tá falando é a Heloísa Maciel. Olá, pessoal, aqui é Rodrigo Rabelo. E vamos começar por partes, amigo. Vamos falar sobre os nossos dias, como que tá sendo os seus últimos dias. Tá tudo bem? Cara, tá sendo muito bom meus últimos dias. Continuo os exercícios físicos. Agora eu tô com vários projetos aí de estudos também. Além do MBA, além dos trabalhos que eu já trabalho em 2 lugares também ao mesmo tempo. Tenho podcast, também tô agora com projetos de estudos, novos estudos aí, que vai agregar um pouco de física. Ai, gente, é a câmera aqui, galera. Só resetem. Mas pode continuar, amigo. Você tá Que vai agregar um pouquinho sobre física quântica e também lei da atração, e Ho'oponopono, barra de Axis, enfim, vários estudos aí agregados que eu vou começar a estudar. Além dos idiomas também, quero pegar mais pesado em espanhol, francês, quero também começar o mandarim também. A mandarim é legal, hein? É a língua do futuro. Tá sendo a língua do momento, na verdade, né? Que tá sendo mais importante até do que o inglês, vamos dizer, ou não? Exatamente. Eu acho que tá nesse naipe aí o mandarim. E é aquela coisa, é sempre bom estar estudando. Sempre bom estar lendo alguma coisa pra mente não ficar comendo, né? Ficar com titica na cabeça, sabe? Então, estudem. Já vamos começar com o conselho do dia. Vamos estudar, galera. Estudem. E também tem os exercícios físicos, né? A gente não pode parar de... Entendeu? Exatamente. E você, eu sei que você tem novidades também sobre os exercícios aí. Ah, é verdade, eu não cheguei a comentar. Eu acho que eu nem tinha começado, né? Eu iniciei a academia, então eu tô intercalando crossfit e academia. E, assim, tá sendo diferente porque eu sou uma pessoa que gosta de fazer as coisas em grupo, né? E a academia é muito você por você, mas confesso que eu tô pegando gosto. Eu tô focando em cardio, né? Porque eu quero perder gordura, né? Então o cardio ele é sempre o mais recomendável. Uhum. E o meu desafio tá sendo a escada. Eu tô aí com o objetivo de ficar bastante tempo na escada. Hoje é quarta. Ontem eu consegui ficar 10 minutos direto na escada. O que é uma grande vitória, porque a escada é um negócio que cansa demais. E, deixa eu ver, consegui terminar um livro que eu estava lendo, finalmente. Depois, acho que eu tava... Moby Dick? O Moby Dick, eu acho que eu tava lendo há uns 3 meses. E é um livro muito interessante. É que é um livro grossão também, não é Moby Dick? Cara, é um livro bem, bem extenso mesmo. Que tem uma ligação com niilismo, inclusive. Uhum. E coisificação do animal, e valor à própria vida. É muito legal, porque assim, o personagem principal, na cabeça dele, o que vira objetivo de vida é apenas achar a baleia. E ele passa o livro inteiro procurando a baleia. E nada mais importa na vida dele, nem a vida dos tripulantes, nem nada, é só a baleia. Tanto que a baleia, ela aparece nos últimos episódios, tipo 2 últimos episódios. E não sei, será que eu posso falar o que acontece no final? No final todos morrem. Nossa, quase filme do Tarantino. Não adiantou de nada. Quase todos morrem. Só uma pessoa não morreu. Mas o restante todos morreram. Eu não sei se você conhece a história, mas ele ficou obcecado pela baleia branca porque em uma outra vez que ele tava navegando, ela arrancou a perna dele. Então ele volta a correr atrás dela com uma forma de vingança e ele meio que acha que a baleia tem a consciência de alguma coisa, mas é só um animal sendo um animal, sabe? É bem legal, é bem complexo aí, é bom pra você ter reflexões, né, sobre obsessões de vida e tudo mais, e como a consciência pode dominar a nossa vida pra algo que não vai dar em nada. Olha só.
E fora que a gente, né, consegue ter um vocabulário melhor quando a gente lê um pouquinho, né, amigo? Amém. Amém, Jesus. Dicionáriozinho aberto, né? Online. Exato. Chat GPT. Nossa, Chat GPT. quando eu vi uma palavra... Eu faço isso muito. O Chat GPT, ele ajuda muito minha vida em relação a procurar significado de palavras que, enfim... É que agora, assim, faz uns anos que eu não tenho o costume de ler, né? Olha só, vai ter que voltar. Mas quando eu lia muito, assim, entre 2015 e 2019, eu li bastante, assim, li muito. Até 2020, mais ou menos. Não tinha o chat GPT, né? Tipo, então eu tinha baixado o aplicativo do dicionário mesmo. Olha só. O aplicativo é ótimo, que aí você Gente. digita a palavra e já aparece a palavra, etimologia e tudo. Ah, Bem completo. era um chat GPT Eu gosto. só pra dicionário. Às vezes pode ser até melhor, porque nem sempre o chat é assertivo nas respostas. Às vezes, não sempre. E você falou, né, que perdeu o hábito de ler. Antes de eu começar a ler de novo, fazia muito tempo que eu não lia. Mas assim, tô falando livros de histórias, romances e tal. Eu acho que, nossa, fazia anos que eu não lia. Então, assim, até você criar o hábito de ler de novo, pra quem tava, tipo, há muito tempo sem ler, é difícil. É difícil, você tem que insistir, assim, é como se fosse uma academia mesmo. Você tem que, primeiro, se obrigar a ler. Aí, ao decorrer do tempo, isso vai se tornando algo prazeroso. Vai virando um compromisso com você mesmo. Até. E deixa eu ver o que mais. Eu estou acompanhando o Clone ainda, novela Clone. Super, super aleatório, que eu tô vendo na Globoplay. E uma novela sensacional, assim, que é uma novela de 2001. Então, 2001, eu tinha 6 anos de idade, então muita coisa eu não fazia ideia que acontecia. E eu comecei a ver por conta de uma conversa que a gente tava tendo no grupo. Que... No último episódio você já tava assistindo o Clone? Eu já tava assistindo já. É que eu dei uma avançada essa semana. Mas foi por conta daquele papo que a gente teve de religião. Né, que a gente começou a falar várias. E aí você falou da série lá. Ah, sim. Onde você tá vendo mesmo essa série? Que era da religião muçulmana? Scam. Scam. É uma série norueguesa, na verdade. Ela não tem plataforma. Ah, você achou Ela por não achar. Ah, nossa, que aleatório. Você simplesmente achou? Como foi? Não, é uma série que é muito famosa, muito famosa. Então eu fiquei, tipo... Pra galera que gosta de séries adolescentes, é uma das mais aclamadas, né? Ai, que legal. E aí eu já tava na minha lista desde 2022, mais ou menos. E eu vou postergando, né? Aí Sim. vai ficando na lista, até uma hora que eu assisto. É que a sua lista é bem extensa de coisas, né? Exatamente, a minha lista não tem fim, então... E assim, vai sempre, todo dia, entregar alguma coisa nova na lista. Né? Nossa, eu nem sei qual que tá sendo a minha próxima coisa da Hamnet. lista. Ah, o filme, né? O filme Hamnet. O filme. Que eu tô com esse projeto, né? De ir no cinema sozinha, curtir a solitude. Gente, Chloe Zhao, diretora Chloe Zhao. Você assistiu Nomadland? Assisti. Com a Frances McDormand? Então ela É um babadeira. filme dirigido, inclusive ela ganhou o Oscar de melhor direção, né? Com Nomadland. Ai, então, eu acredito que vai ser um filme bom. Eu vi o trailer, né? No dia que eu fui ver Avatar. E me interessou bastante, até pela história, né? Que, né, tem toda aquela coisa de Hamlet, blá 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 e tal. Que muita gente vai confundir, né? Inclusive o nome. Aí eu pensei, pô, é um filme que, por exemplo, não daria pra levar minha irmã pra ver junto. Ela ia achar um saco, provavelmente. Então, tô com essa ideia de ver sozinha. E chorar sozinha, que eu acho que assim, vai ser um filme emocionante, eu acho. Filme de Oscar, eu te aconselharia a assistir legendado. Porque dá pra você ver a atuação melhor, enfim. Eu prefiro. Agora, é que depende de cinema pra cinema, de cidade pra cidade. Tem cidade que é mais difícil de achar legendado. Em Mauá mesmo, é muito difícil achar filme legendado. Cara, praticamente não tem. Então. Praticamente não tem. Eu tava pensando em ver, sei lá, no shopping Santa Cruz, que lá é batata que tem.
De uma maneira geral, eu prefiro ver filme legendado do que... Eu também, mas é que tem filmes que eu ainda desconsidero. Se for filme da Marvel, tipo, beleza, vai, dublado, beleza. Tem filmes Agora, que tem que ser dublado, né? Se for ainda, assim, já faz uma puta diferença, né? Mas mesmo assim dá pra desconsiderar. Agora tem filme que é de premiação. Então você tem que sentir a história, você tem que sentir o que o ator tá passando, você tem que sentir tudo. E o dublado, infelizmente, ele acaba atrapalhando ali um pouco do... Né? Você não consegue ver a voz da pessoa, a entonação do ator, entendeu? Não, concordo então, totalmente. Faz uma diferença. Então, Hamnet, se você for assistir no cinema, eu te aconselharia a assistir legendado. Se você encontrar, né? Então... uma coisa que eu esqueci de comentar. Nesse final de semana, eu vi eu achei uma série diferente da Netflix, que se chama Macho Alfa. Não sei se você já deve ter ouvido falar, mas é um grupo de homens que eles tentam desconstruir o machismo e o patriarcado, assim, dentro deles. Eu tô muito no início ainda, né? Porque primeiro a gente vê que eles realmente estão em um grupo, numa palestra, e aí logo em seguida volta pra história de vida deles, pra gente entender como eles chegaram nesse objetivo de entrar nesses grupos, né? Aí a gente vê uma história de cada família e tal, né? E como o machismo tá dentro da rotina das pessoas. Por enquanto eu tô achando legal, tô achando divertido. Uma série divertidinha. Qual é o nome? Deixa eu só... Macho Alfa. Muitas novidades, muitas... Eu já tinha escutado falar, mas eu tava com preconceito. Mas aí eu comecei a ver, falei, sim, eu conheço. Você conhece? É uma série espanhola, não? Isso. Eu conheço, sim. Falei, até que parece legal, tô achando interessante. Divertido, tô achando interessante. Uma série espanhola. Que legal, vou ver se... Não vou dizer que eu vou assistir, porque eu já tenho tanta coisa pra assistir. Não, tá tudo bem. Mas eu vou dar uma pesquisada maior depois. Olha só, gente. Enfim, hoje o nosso tema será um tema, assim, um pouco... profundo, vamos dizer assim. Acho que sim. É um tema que tá na vida de todo mundo, de alguma forma. Tá direta ou indiretamente. Diretamente, indiretamente. Ou conhece alguém, tal, que... vamos abordar aquela religiosidade, amigo, religiosidade. Hoje nós falaremos um pouquinho sobre as religiões. Sim. Né? Mas assim, pra abrir o assunto, amigo, saúde. Saúde. Ou Deus te crie, né? Obrigado. Qual que é a sua relação com religiões, no geral? Cara, eu acho que eu cresci no meio da religião, né? Muito religião, assim. Mais por causa dos meus avós, né? Do que realmente por causa da minha mãe ou do meu pai. Então, eu nasci e meu avô já queria me batizar na igreja católica. Seu avô? Meu avô paterno. Paterno. Que a família do meu pai era católica. E a da minha mãe, evangélica. E aí já entrou naquele debate. A briga, né? Nasci, aí o meu avô já queria me batizar na igreja católica. Minha mãe não deixou. Olha que loucura. Eu nasci no dia 12 de outubro. Dia de Nossa Senhora. Meu avô ficou louco, né? Nossa, você é tipo um bebê de proveta, um bebê muito especial, assim. Nossa, mas eu imagino que seu avô deve ter pirado mesmo. E aí, além disso, teve todo o lance dele ser católico. Então eles já queriam que esse menino não pode ficar pagão, tem que ser batizado. Ele já queria te botar aquela batinha de batizado e meter bala. Caraca. Exatamente. E foi aí que minha mãe não deixou. Minha mãe falou, não, meu filho não vai ser batizado. Meu pai respeitou a vontade da minha mãe. E meu pai também nunca foi tão religioso, apesar dos pais dele, da mãe, da família serem católicos. E é isso, assim. Aí, ainda pequeno, comecei a ir na igreja evangélica mesmo, que é a família da minha mãe e da Congregação Cristã no Brasil. Que é uma igreja bem grande também no Brasil, né? Muita gente, tem muitas comuns aí pelo mundo, pelo país todo, né? Enfim. É uma comunidade, né? É uma comunidade bem forte. E aí eu cresci lá dentro, aprendendo, né, as regras, as normas, enfim.
cheguei a aprender um pouco da música, porque lá também tem os músicos da igreja, né? Cheguei a aprender um pouquinho. Ah, você chegou tipo, a tocar alguma coisa lá ou é no coro mesmo? Eu comecei a aprender violino. Eu Nossa! tive violino até, inclusive. Nossa, eu não sabia dessa info. É. Olha só, que legal. Mas aí eu fui crescendo e fui vendo que muitas das minhas opiniões, elas não condiziam com a religião. Uhum. Não quer dizer que eu não... Não quer dizer que eu não respeite, mas são coisas que nem sempre a gente pensa igual, né? É, cada um tem a sua personalidade, seu pensamento. E aí, depois de uma certa idade, minha mãe também parou de me obrigar a ir pra igreja, por exemplo. Uhum. Né? Agora você já tem idade pra decidir o que você quer e pronto. Então, assim, depois dos... 2009 foi a última vez que eu fui na igreja. 2009. Ah, você nunca mais, nem ao menos, pisou em um culto, né? Gente, voltamos, tivemos um pequeno problema técnico, mas só pra recapitular, na igreja evangélica não tem um catecismo que você tava falando. Não, o catecismo seria basicamente o quê? Seria tipo, você aprende sobre a Bíblia? Como que é? Olha, catecismo. Você Porque eu tive. Depois eu falo melhor, mas eu tive um relacionamento com a igreja católica, né? E catecismo é literalmente salinhas de aula. E aí você vai aprendendo o conceito da Bíblia, a palavra de Jesus e os 10 mandamentos. E, enfim, cada fase as passagens, né? De Jesus Cristo. Então é bem acadêmico. Então, assim, tinha várias turminhas e a gente ia aprendendo. A gente tinha até apostila, essas coisas, sabe? E aí como que era na igreja evangélica? Pros ensinamentos, assim. Como eu falei, basicamente tinha uns cultos dos jovens, né? E no culto de jovens tinha a parte de recitativo, que é uma parte que as pessoas tinham... Cada pessoa pegava um versículo da Bíblia. Uhum. E você tinha que ler lá na frente o versículo da Bíblia. Olha só. Mas assim, não é nada tão de escolinha, assim, como a católica, né? E aí, depois de adulto, eu diria que depois dos meus 15 anos, mais ou menos, saí da igreja. Aham. E desde então eu tô aí Estudando. Você meio que estuda, né? Um pouquinho de cada coisa, eu percebi que eu gosto muito de religiões, assim, de espiritualidade, é um assunto que me interessa muito. E aí eu acabei me tornando esse espiritualista, vamos dizer assim. Essa pessoa que não tem uma religião, mas que acaba assim, pesquisando sobre outras religiões, né? Eu sou muito dessa pegada também. Eu sou muito... Mas fala um pouquinho do seu background religioso, como que, enfim, da onde você veio. Bom, vamos lá. Na minha família tem uma pequena maçaroquinha, assim, de religiões. Mas dentro da minha casa, quando éramos crianças, né? Eu e as minhas irmãs, né? A gente fez catecismo, batizado na igreja católica, e missa. A Virgínia foi coroinha diversas vezes, assim. E a minha mãe, ela é uma pessoa que segue a católica e o espiritismo. E dentre outras, ela é uma pessoa bem democrata, né, em relação a religiões, mas ela segue mais essas duas, né. Já o meu pai, ele era totalmente cético, porém ele veio de uma família da congregação. Mas, inicialmente, a minha avó, por parte de pai, ela era católica. E a minha avó, ela era um pouco obcecada com religiões, então, quando ela era católica, ela era católica mesmo. Eu não cheguei a conhecê-la nessa época, minha mãe que fala, né? Ela tinha diversas imagens, diversos santos na casa dela. E aí, em algum momento da vida dela, ela conheceu a congregação. E aí ela jogou tudo fora e ela... Nossa, seguia na risca tudo que a congregação falava, né? Cortar cabelo, usar saia, essas coisas. Ela seguia a risca, não ter televisão em casa. Mas assim, meu pai, ele não seguiu as tradições da igreja. Quem seguiu foram as minhas tias. Mas, querendo ou não, o meu pai, ele foi pra casa da minha mãe, né? Com resquícios, porque querendo ou não, a pessoa acaba pegando alguns fundamentos
da igreja evangélica dentro de casa, tipo, do homem ser provedor, e não sei o quê. Então, meu pai, ele foi com algumas coisas, mesmo não acreditando, né, em Deus ou algo do tipo. A sua avó foi pra congregação, seu pai tinha quantos anos? Puta, não vou saber. Ele era, tipo, criancinha ou ele já era adulto? Ah, eu acho que ele era, tipo, pré-adolescente, eu acho. Então ele passou um bom período na igreja. Vamos dizer assim. Sim, ele passou um bom período tendo esse contato, né? A família da minha mãe, ela é mais ligada ao espiritismo. E a minha avó, ela seguia uma religião que se chama Perfect Liberty. Que eu fui dar uma pesquisada depois, que ela é muito parecida com o budismo. Tem toda uma ligação com a conexão... Não é bem budismo. Não, é um budismo sim, vai. De ter essa conexão com a natureza e não sei o quê. E se desapegar das coisas materiais. Melhor eu ler pra não falar coisa errada. Peraí. Fundado... A paz mundial através da arte, autoexpressão e felicidade do cotidiano. A vida é arte. É de onde essa religião? Japão. Então, minha avó seguia essa religião. Gente, ó, é uma religião japonesa, um novo movimento religioso, fundado por Tokuharu Miki, que prega a paz mundial através da arte, autoexpressão e felicidade no cotidiano. Baseado em ensinamentos como Vida é Arte e 21 Preceitos, com forte presença no Brasil, especialmente entre descendentes japoneses. E tem como um de seus pilares a prática da oração, o shikiri, visando a evolução espiritual e a harmonia social. Um beijo aos descendentes japoneses. Sim, a minha avó ela seguia essa religião. Bem assim, diferente. E aí, o que aconteceu? Eu fiz o catecismo, eu nunca curti muito, vou ser bem sincera com você, que assim, catecismo são 2 anos, né? Eu fiz o primeiro ano arrastada, aí o segundo ano eu simplesmente sumi das aulas. E aí, como eu fazia na igreja do meu bairro, elas foram bater na minha casa pra eu fazer o segundo ano. Eu fui lá e fiz o segundo ano. Mas, assim, eu não gostava de como as coisas funcionavam. Eu achava que... lembrava muito a escola. Mas enfim, aí quando eu fui crescendo, eu comecei a ter contato com o espiritismo. Eu sempre fui muito ligada à mediunidade, desde criança e tudo mais. Então a minha mãe, ela também me levava em centro espírita. Eu já cheguei a fazer alguns tratamentos por conta da minha saúde, que era bem debilitada, assim, eu era uma criança doente. Como se fosse uma cirurgia espiritual, sabe? Eu já passei por umas paradas assim. Uhum. E aí, a partir de então, eu comecei a estudar outras religiões. Eu nunca fui de ir em cultos, não ia muito em missa e tal. Eu sempre ia de vez em quando. E é mais ou menos o que eu faço hoje em dia, mas com a diferença que eu vou conhecendo outros lugares. Às vezes eu vou no espiritismo, às vezes eu vou no Umbanda, às vezes quando eu vou trabalhar em batizado, eu acabo vendo a missa também. Então, e eu vou também explorando, eu vou lendo sobre outras religiões, tipo você. Eu vou lendo e vou adquirindo esse conhecimento, que eu acho interessante. Eu acho que teologia é legal, porque você aprende vários conceitos, né, de como tratar a espiritualidade. Aí é mais ou menos isso. A minha família tem uma maçaroquinha, assim. Mas a mais forte mesmo com certeza, a evangélica da congregação. A que aparecia mais, assim. Engraçado a gente ter a mesma, né, relação com a mesma religião, vamos dizer assim, né? Eu nunca fui em culto da congregação. Nunca fui. Na real, em nenhum culto da igreja evangélica. Mas de restante, assim... Eu já fui, assim, pra dar uma olhada. Não. Mentira, eu já fui em célula. Ah, verdade, você comentou. Eu já fui em uma célula. Aqui não chega a ser uma coisa tão religiosa, assim. É um né? encontro, só um pessoal né? que se encontra pra... Falar da Bíblia, assim. É que quando eu fui, eles foram pra sentar em roda E falar da Bíblia. e ler um versículo, cada um. Rolou mesmo. Rolou o negócio. Tá.
Eu tive que ler na época. Acho que eu tava com uns 16 anos quando eu fui. E aí a pessoa, ela tinha falado que era uma festa americana. Aí eu fui, mó assim, vai ser uma festa americana. Aí a gente tava lá lendo versículos. Aí tudo bem, né? A gente segue o baile. Seguiu o baile. Seguiu o baile, total. Mas a gente tem a mesma relação com a religiosidade, né? Hoje o meu pai, ele segue a Testemunha de Jeová. Que ele é casado com uma mulher que sempre foi da Nossa, calma, respira. É uma mulher que sempre foi da Testemunha de Jeová, né? Então ele começou a ir por causa dela e ele tá já 10 anos na Testemunha de Jeová. 10 anos? Pelo menos. Nossa! Que ele casou em 2012. Olha! E você acha que ele mudou muito a visão dele de, sei lá, de enxergar as coisas, assim? Ou ele só se converteu por conta dela? Eu acho que sim. Acho que Acho que ele mudou bastante, sim. Mudou. Olha só. E assim, eu não entendo muito, nunca visitei a Testemunha de Jeová, mas eu sei que assim, é uma religião que tem toda essa coisa assim de ir atrás de novas pessoas, né? Vai tanto na casa das pessoas, quanto na época da pandemia eles estavam ligando, né? Como eles não podiam sair, é verdade. Eles estavam ligando por telefone e tudo, enfim. Pra crescer a comunidade. É porque a religião, né, querendo ou não, tem essa pegada de comunidade. É como se fosse um espaço... teve um dia que eu vi um conceito que a gente tem que ter o terceiro espaço. Que é o primeiro espaço é do trabalho, o segundo é pré-estudo, algo do tipo, e o terceiro espaço que é só para comunidades. E a igreja no geral, né, religiões, elas são vistas muito como um terceiro espaço porque você conhece pessoas, aí vai se relacionando e tal. Então, por isso que, né, tem essa ânsia, né, de chamar pessoas novas. Exatamente. Faz todo sentido. Então a gente vai falar agora um pouquinho sobre algumas religiões, né? Daí uma pequena introdução, vamos dizer assim. Vai ser um mini telecurso, assim. Um mini telecurso. Opa. Dando interferência aqui. Hoje as questões técnicas estão pegando, hein? Acho que é bem um assunto... Mercúrio tá retrógrado, será? O que tá acontecendo? É porque a gente tá mexendo no assunto espiritual, aí já, né? Será, mexe gente? nos Pera, cosmos. agora eu fiquei curioso. Será que Mercúrio tá retrógrado? Por que tá... Gente, eu vou até ver se tá... É que, tava dando umas interferências mesmo, hein, galera? Mas acontece. Não. Mercúrio não está retrógrado. Menos mal. Não. Um problema menos. O problema é a gente mesmo. O problema é a gente mesmo. É a gente que é meio tonho, tá tudo certo. Então vamos falar um pouquinho sobre o budismo. O que seria o budismo? Ele ensina que o sofrimento faz parte da experiência humana, mas que ele não precisa dominar nossa vida. Grande parte da dor que sentimos nasce do apego. O apego a pessoas, a resultados, a expectativas, a controle e até a ideia de quem achamos que somos. Quando as coisas mudam, e elas sempre mudam, esse apego vira frustração, medo e ansiedade. Buda mostrou que é possível reduzir esse sofrimento ao desenvolver consciência e sabedoria. Em vez de reagir no automático, aprendemos a observar nossos pensamentos, emoções e impulsos. A prática da atenção plena, mindfulness, nos ajuda a viver mais no presente, com menos julgamento e mais clareza. Então a gente consegue ver aí que o budismo tem toda essa, né? Ele fala muito do desapego. E quando eu tava pesquisando, né, que eu dei uma pesquisadinha sobre o budismo, eu lembrei de um livro que eu li, que se chama Siddhartha. Siddhartha é o próprio Buda. Mas assim, o livro que eu li é um romance, mas fala mais ou menos, né, desse conceito, né, que o Buda acabou seguindo, que ele era um cara que ele era muito rico, morava em um palácio e tal, e ele queria ter esse desenvolvimento espiritual, então ele largou tudo pra ter esse processo de desapego mesmo, que ele foi seguindo um grupo de samana. Samana sabe aqueles caras... que eles, né, ficam carecas, aí eles usam meio que trapos. Tipo monges? Tipo monges, assim, bem entre aspas, que
eles conseguem alimento por doações, eles não têm nada mesmo. Eles vivem meio que soltas assim mesmo. E o Siddhartha, ele entra nesse grupo pra ter esse processo de desapego. E aí, num determinado momento no livro, eu não vou lembrar exatamente, ele resolve viver o oposto. Ele resolve viver uma vida de muitos prazeres, de muito materialismo, pra ele sentir essa diferença, sabe? E aí ele tem uma super crise em cima disso, ele acaba se apaixonando, ele tem até um filho com uma pessoa, e piriri pororó. E aí nisso, quando ele tem essa crise, ele vai embora, e aí ele fica na frente de um rio, assim, e ele ia se jogar desse rio pra morrer, ele ia se matar, porque ele não tava conseguindo transcender, né? Ele tava muito angustiado. E aí quando ele foi pra pular nesse rio, ele escutou um mantra vindo do rio. E aí ele meio que entrou numa paz, ele ficou debaixo de uma árvore meditando. E aí no final ele começou a viver com um pescador e no fim, assim, ele alcançou ele se desenvolveu no máximo e ele se transformou no Buda. É uma história uma história bem legal. É um romance, né, baseado na história de Buda, mas você aprende sobre essa cultura do desapego e ter um controle melhor da sua mente, dos seus impulsos, dos seus desejos. É interessante, é muito legal. Sim. Muito legal. Agora, esse aqui é interessante, que é o xamanismo, que ele é uma das formas mais antigas da espiritualidade da humanidade. Ele não é uma religião organizada com dogmas ou livros sagrados, mas um modo de ver o mundo baseado na experiência direta com a natureza e com o mundo espiritual. Para os povos xamânicos, tudo que existe, pessoas, animais, plantas, rios, montanhas e até o vento, possui espírito e consciência. No xamanismo, o ser humano não está separado da terra, ele é parte da vida dela. Quando essa relação se quebra, surge o desequilíbrio, o sofrimento e a doença. Por isso a cura não é apenas física, ela envolve o emocional, o energético e o espiritual. O xamã atua como mediador entre esses mundos, ajudando a restaurar a harmonia perdida. Uma das práticas mais centrais do xamanismo é a jornada espiritual. Por meio do som do tambor, da dança, da respiração ou da meditação profunda, o xamã entra em estados ampliados de consciência e acessa outras camadas de realidade. Nesses planos, ele busca orientação com ancestrais, espíritos da natureza e animais de poder. Forças simbólicas que representam qualidades como coragem, proteção, intuição e sabedoria. Então ele entra muito no conceito que tudo está interligado. Não tem... Os deuses, né, do xamanismo são os animais, é a montanha, é o rio. O xamanismo, ele me lembra, pode ser que eu esteja enganado, ele me remete um pouco a uma coisa meio indígena também, né? Meio... Sim. Até... Os povos... Até uma pegada meio Wicca também. O Wicca também tem essa questão da natureza e tudo mais, que tudo tá interligado. E a ayahuasca, por exemplo, ele tem esse conceito, essa pegada que você se conecta com tudo e que é interessante. Eu tinha visto aqui... não tem. É que os animais de poder que eu tinha lido, que, por exemplo, a águia nos dá a visão... O lobo é a lealdade, tipo, tem um significado. E eu acho muito bonito, porque aí entra naquele conceito de preservar a natureza. E assim, na viagem que eu fiz, eu senti muito isso, que as coisas são conectadas mesmo. Não sei, né? É que não dá pra gente falar qual que é a religião certa ou errada. Eu diria que o xamanismo ele tem muito a ver com as coisas que eu penso, sabe? Sobre a natureza, sobre os animais, sobre... eu acho que eu me identifico muito mais com ele do que com o budismo, por exemplo. Que o budismo ele é mais do desapego a bens materiais. Se for pra falar, entre esses dois que a gente acabou de citar, eu me conectei mais com o xamanismo. Eu acho muito bonito o conceito do xamanismo. Eu acho que...
E é uma religião, assim, pelo menos no ciclo que eu vivo, assim, não é falado tanto, não. Porque o budismo, ele diz que o sofrimento, ele existe, né? No budismo. A gente que tem que se desapegar desse sofrimento. Sim. E eu já não... Eu não gosto dessa teoria de sofrimento existe, não sei o quê. Parece meio que quase um cristianismo, sabe? Aquele coisa de, o sofrimento, ele tem que acontecer. Não. Você tem que ser quase... você tem que se tornar um... como que eu posso dizer? Um mártir, né? Como que é a palavra? Você saber que a dor tá ali, mas você nem sente mais. Tá na inércia. Fica meio inerte a dor. E é um negócio muito difícil. Eu sei que é legal ter esse controle da mente, mas putz, cara, eu que estudo lei da atração, eu que estudo essas coisas, eu não acho que sofrimento é algo normal. É legal. Eu não consigo ver como algo... Eu acho que é uma coisa que a gente atrai pra gente mesmo. Nós construímos nossa realidade. Nós somos co-criadores da nossa realidade. Sim. Então, eu acho assim, ninguém nasceu pra sofrer, ninguém nasceu pra passar necessidade, ninguém nasceu pra passar fome, ou desemprego, ou desilusões. Eu acho que a gente mesmo cria inconscientemente a nossa realidade. Então, eu acho muito difícil isso. Eu acho que essa coisa do sofrimento, ela é uma coisa muito do cristianismo, né? O cristão, ele se põe muito nesse lugar do, se eu não sofrer, eu não tô vivendo, né? Se Cristo aguentou, eu também aguento, sabe? Eu acho que o cristão, ele se coloca muito nesse lugar, sabe? De mártir, total. E eu senti um pouco isso no budismo também. Tipo, o sofrimento, ele é real. É gente que vai... Porque, tipo, pensa, no budismo... É um pouco realista, assim. É um posicionamento realista, porém, vai contra o que eu acredito, o que eu nutro no meu dia a dia. Que é a lei da atração. Eu não consigo normalizar o sofrimento. Não, é porque no budismo você se priva, entre aspas. Você tem controle, você tenta criar esse controle até em cima da sua própria fome. Tipo, como que eu posso explicar? Tipo, os samanas, que são esses andarilhos, assim, eles... Né, o conceito deles é que, eu consigo ter controle, eu sei esperar, eu sei jejuar, sabe? É um negócio muito de controle mental, eu entendo, mas eu não tenho eu não tenho essa força não, porque, nossa, é muito difícil, cara, é muito difícil. Bem, vamos para o hinduísmo. O hinduísmo ensina que o ser humano é mais do que o corpo físico. Cada pessoa possui uma alma eterna, chamada Atman, que passa por muitas existências através da reencarnação. A vida é vista como uma grande jornada de aprendizado, na qual o espírito evolui pouco a pouco. Um dos conceitos centrais é o karma, a lei da causa e efeito. Tudo que pensamos, falamos e fazemos gera consequências. Essas ações influenciam nossas próximas experiências, nesta vida e nas seguintes. Por isso, viver com consciência e responsabilidade é essencial. Outro ensinamento importante é o Dharma, que significa dever, propósito ou caminho de vida. Cada pessoa tem uma missão única no mundo e viver de acordo com ela traz equilíbrio interior e harmonia com o todo. O objetivo final do hinduísmo é alcançar o moksha, a libertação espiritual. Isso significa sair do ciclo de nascimentos e morte, samsara, e unir-se ao princípio divino que sustenta tudo. Essa libertação não vem apenas por crença, mas por transformação interior. Para chegar a isso, o hinduísmo ensina diferentes caminhos espirituais, o caminho da devoção, do conhecimento, da ação correta e da meditação. Cada pessoa pode seguir aquele que mais combina com a sua natureza. Em essência, o hinduísmo convida a viver com consciência, responsabilidade, propósito e busca interior, entendendo a vida como uma jornada espiritual contínua. Olha, o hinduísmo eu já gostei bastante. Eu gostei bastante do hinduísmo porque é um pouco do que eu entendo por conta do espiritismo. Que inclusive eles têm algumas semelhanças, o espiritismo com o hinduísmo, que é a reencarnação, só que os conceitos são diferentes. E o que você acha sobre a reencarnação?
Não, eu acredito muito em reencarnação, sim. Inclusive, eu gosto do hinduísmo também. A única coisa que eu não gosto muito do hinduísmo é que, querendo ou não, países que são hindus, principalmente a Índia, né? Aham. Que ela tem uma população muito hindu, a política deles é estamental, que é uma política que não existe mobilidade social, né? Então as pessoas elas são divididas em castas, né? Sim, nossa, E é aí, verdade. pra mim, isso é um ponto negativo. Sim. Que aí você nasce naquela reencarnação de uma casta tal, então você não tem como Sair sair daquilo. Sua vida vai ser a vida Putz, inteira cê- daquela... Você pode nascer numa casta muito, muito rica ou muito pobre. Muito pobre. E não pode transitar entre as castas. Isso pega bastante mesmo. Nossa, eu tinha esquecido desse detalhe. Então, eu diria que a parte negativa do hinduísmo seria essa. Mas eu acho Essa que, limitação. no geral, é uma religião interessante, bastante interessante. Tem alguns deuses, inclusive, aqui do hinduísmo. Brahma, ele é o criador do universo. Vishnu, o protetor da ordem do equilíbrio. E Shiva, o destruidor do velho para que o novo nasça. O Shiva, se eu não me engano, é aquele que é o elefante, né? É o elefante. Muito legal. É o elefante. Cara, essa questão das castas aí. Pra você ver que nem tudo é perfeito, né? Nem tudo é tudo bonitinho nas religiões. Tem as partes ruins. Eu vou já engatar no espiritismo, porque assim eu consigo falar um pouco da comparação. Da né? comparação. Da reencarnação. Da reencarnação. Vamos lá. O espiritismo é uma doutrina que une filosofia, ciência e moral, codificada por Allan Kardec no século XIX. Ele ensina que somos espíritos imortais que vivem várias experiências na Terra por meio de reencarnação. Cada vida é uma oportunidade de aprendizado e crescimento interior. O centro do espiritismo é o aperfeiçoamento moral. Isso significa que o verdadeiro progresso não é apenas intelectual material, mas principalmente ético e espiritual. O espírito evolui quando desenvolve virtudes como amor, humildade, paciência, perdão e caridade. Segundo o espiritismo, tudo o que fazemos gera consequências. É a lei da causa e efeito. As dificuldades da vida não são castigos, mas lições para nos tornarmos pessoas melhores. A prática da caridade, tanto material quanto moral, é vista como um caminho mais seguro para a evolução. Em essência, o Espiritismo ensina que a vida é uma escola da alma. Estamos aqui para aprender e amar, ou aprender a amar. Julgar menos e nos transformar por dentro. E é uma religião monoteísta. No caso, o Espiritismo, ele é centralizado em apenas um Deus, né? Agora, o hindu tem diversos deuses, enfim. E aí, é politeísta, né? É politeísta. Um é monoteísta, outro politeísta. E aí, qual que é as semelhanças, né? No hinduísmo e no espiritismo é que ambos, eles vivem pelas reencarnações, dos aprendizados. Só que aí a diferença dos dois é que no espiritismo, a nossa evolução espiritual, ela vem da moralidade, né? Que vem do amar mais, e não sei o quê. Então, o espírito, ele vai evoluindo para outros planos. Ele sempre vai evoluindo, ele tá no plano A, ele tá no plano C, depois ele vai pro plano B, depois vai pro plano A, entendeu? Já no hindu, quando o espírito chega no auge, né, do desenvolvimento, ele se funde com a divindade. Então ele realmente acaba com esse ciclo de nascer, morrer e tudo mais, ele se funde com a divindade. Agora o espiritismo, ele sempre tá seguindo um patamar novo de desenvolvimento, né? Isso eu achei muito interessante, porque é como se cada vida, né, cada plano que a gente vai no espiritismo, a gente vai ensinando quem tá chegando. A gente sempre tá nesse processo de estar ajudando o outro, de ser uma pessoa caridosa, né, de amar o próximo. Agora, no hindu, você só se funde com a divindade. Muito bom. Muito, muito interessante mesmo. E é uma vertente que eu acredito muito. Essas vertentes, assim, que envolvem o espiritismo e reencarnação. Eu acho que
É muito difícil acreditar que dá pra viver tudo e aprender tudo em uma vida só, né? E acabar, assim, uma única vida. Muito difícil, né? Pra mim não me entra na cabeça, porque o mundo, o universo é muito vasto. Então você ter uma vida só, você morreu e tudo fica escuro, é muito triste. A pessoa não aprende nada. Então, pra mim, a reencarnação faz muito sentido, porque, cara, viver é uma escola. Viver é uma escola. Por que que... E dá pra ver as diferenças entre as pessoas. Uma pessoa jovem, às vezes, é muito mais madura do que outra. Às vezes, parece que ela já tem aquele ensinamento de um outro lugar. Às vezes acontece muito, né? Não sei se você já viu. De notícia de criança que lembra da vida passada e ela age exatamente como um adulto daquela época. Eu acho super válido, assim. Total. Agora, assim, o cristianismo, né? É a religião que surgiu a partir da vida e da fé em Jesus Cristo. Ele inclui as igrejas, as doutrinas, os rituais, os sacramentos e toda a organização religiosa que se desenvolveu ao longo dos séculos. É a forma institucional da fé cristã que preserva e transmite a tradição. O Evangelho, por sua vez, é a mensagem central de Jesus. Ele reúne seus ensinamentos sobre amor, perdão, humildade, misericórdia e transformação interior. O Evangelho não é uma instituição, mas um chamado pessoal para viver de acordo com os valores de Jesus e o que Jesus ensinou a todos nós. A principal diferença entre os dois está no foco. O cristianismo organiza a fé e o Evangelho inspira a vivência de fé. Então, aqui tem, né, esse breve resumo. O cristianismo ele é uma religião estruturada com doutrina e prática institucional. E o evangelho é uma essência espiritual centrada nos ensinamentos de Jesus. É por isso que o evangelho não usa imagens. Será? Provavelmente sim, né? Porque eles são muito mais focados nas vivências, né? Agora o cristianismo ele é bem mais acadêmico. Eu enxergo a Igreja Católica dessa forma, como uma religião acadêmica. Você estuda cada passo das coisas, você tem que saber o nome de cada coisa e saber de cada imagem. O evangelho ele é muito focado em Jesus em si, né? Na essência, vamos dizer assim. A essência. Olha só, interessante, viu? Eu acho assim, a gente não pode deixar de falar do islamismo, porque é a maior religião do mundo. E eu tô vendo o clone, gente. Como assim? Como assim? Como assim? Eu esqueci totalmente. Então, assim, você quer falar um pouco sobre o islamismo? Você quer que eu leia? Eu leio pra você. O islamismo é uma religião monoteísta abraâmica, centrada na crença de um único Deus, que é o Alá. E nos ensinamentos do profeta Maomé, registrados no livro sagrado, ao Corão, surgida no século VII, na Península Arábica, sendo hoje a segunda maior religião do mundo, com cerca de 2 bilhões de seguidores. Caramba! Que segue os 5 pilares: fé, oração, caridade, jejum e peregrinação. E se dividem principalmente entre suas... Entre sunitas e xiitas. Se dividem principalmente entre sunitas e xiitas. Nossa, 2 bilhões! É uma igreja monoteísta, onde o livro sagrado é o Corão, como você já tinha falado. E ela reconhece outros profetas, como Abraão, Moisés e Jesus. Mas Maomé é o último e selo dos profetas. E é uma religião que sofre muito preconceito, né? Cara, sim. Por, né, enfim, falam de terrorismo. Mas assim, inclusive essa série que eu falei que eu assisti, ela mostra muito como uma outra vertente do islamismo, né? Que a gente acha que, porque o povo do islamismo é um povo muito frustrado. Assim, pra gente que tem um olhar ocidental, parece que as pessoas vivem uma vida muito privada, muito... sabe? Não... Uhum. Mas a verdade é que as pessoas, elas vivem em devoção e amor à religião, né? É uma coisa pra elas muito... tá tudo bem. Pra elas tá sendo até prazeroso viver assim. Na verdade, pra elas tá perfeito. Tá perfeito. Eles estão seguindo os ensinamentos de Alá. E os valores deles. E é isso. É que às vezes a gente que é aqui do Ocidente tem o costume de achar que somos os donos da verdade, né?
Claro que, por exemplo, eu não ia conseguir viver o Islã, porque eu porque eu já Você já ter nascido aqui, ter tido uma outra criação, outra cultura. outra vida, aí beleza, eu realmente não ia conseguir. Mas quem já nasceu lá, tá tudo perfeito. Eles estão seguindo exatamente o que eles são ensinados desde quando nascem. E assim, é uma religião que realmente tá dentro da vida de todos, né? Tá dentro da rotina desde quando a pessoa é criança. Pô, Exatamente. total. O judaísmo, olha só. Aí- Estamos tendo um pós de uma pitadinha de outras religiões. Eu vou pra falar vocês. uma que eu acho assim. Eu acho incrível, porque é uma galera que. Você sabe que a teoria do judeu, né? Que fala que não existe judeu pobre. Ah, sim. Você já ouviu falar, né? Já. Que o judeu, ele tem uma coisa assim com. Ele simplesmente. Eu costumo dizer que é ao contrário do olhar do cristão. Que o cristão tem esse ponto de vista de tipo assim, o menos é mais, vai, o cristão. Eu não. Não seja Os tão ricos soberbo. não entram no céu, né? Não seja soberbo. O cristianismo, ele tem essa coisa muito de culpa, né? De não ter muito, né? Parece que as pessoas não... É pecado ter muito, é pecado querer muito, né? E o da judaísmo, caridade, ele né? já mostra que tá tudo bem você ter ambição, né? Você querer mais, você querer... Então, assim, a gente vê muitos judeus que são proprietários de grandes empresas, né? Que são pessoas que são muito bem sucedidas. E realmente, se você for ver bem, o judeu, ele não... É muito difícil ver um judeu pobre mesmo. Sim, não, é verdade. Entendeu? Nossa, eu tenho colegas meus que já já fotografaram famílias judaicas e que é uma coisa fora da realidade. Ser rico mesmo, rico mesmo. E tudo muito fechadinho entre eles. Fechadinho, né? Não tem essa miscigenação. É meio que judeu com judeu, assim, ou só em exceções. Mas é sempre com pessoas ricas. Sim, pessoas É sempre com pessoas ricas. ricas bem-sucedidas. Bem-sucedidas. Então vamos falar um pouquinho do judaísmo. O judaísmo é uma das religiões monoteístas mais antigas, centrada na crença em um único Deus e no pacto com o povo judeu. Tendo Torá como seu texto fundamental, complementada pela Talmud e tradições rabínicas, com práticas que incluem o Sabat, leis alimentares, kashrut e ética social, com vertentes como ortodoxa, conservadora e reformista, e símbolos como o Magen David, a estrela de Davi e o menorá. É uma religião monoteísta, onde ele se declara um povo eleito. Os judeus se veem como um povo escolhido por Deus, com um destino e responsabilidades sagradas, tendo o texto sagrado, a Torá, os 5 primeiros livros de Moisés. E tendo os profetas Nevim e os escritos Ketuvim formam o Tanaká, o Talmud e a compilação da lei oral, comentários rabínicos. Nós temos nomes bem diferentes, né? É hebraico, né? Nossa, é diferente. É hebraico. Enfim, mas é uma também religião bem interessante, né? Sim, nossa. Tem essa questão aí do E- material. E tem várias, igual fala, tem várias vertentes, né? Tem os ortodoxos, tem os super conservadores, tem os reformistas. Então você vai encontrar todo tipo de judeu, né? Aqueles que tem o cabelinho do lado, né? Que eu acho que são os mais... Que tem o cachinhos, né? Os cachinhos. Gente, muito... É que eu tô pensando sobre o que você tava falando, da diferença do cristianismo, que eles são bem voltados à caridade. De dar aos pobres e não... Cara, mas eu não acho que o problema do cristianismo em si, na diferença, não é nem problema, tô usando a expressão errada. A diferença não é o você ser uma pessoa que, sabe, caridade. O problema é que a impressão que dá é que o cristianismo, ele te pune por você ser bem-sucedido. Você acaba se sentindo culpado por você... nós que viemos de famílias cristãs, né? Então a gente tem essas crenças limitantes, né? De que a gente tem que romper, inclusive. Todo mundo tem que romper. Porque ninguém nasceu pra não prosperidade.
Pois Todo é. mundo nasceu pra ser próspero, pra conquistar coisas, né? Então, eu acho que o judeu, ele tem um desapego com esse tipo de culpa, né? Ele quer crescer, ele quer ter coisas, ele quer... Viver bem a vida vida carnal, dele. assim, enquanto está por aqui. Não, faz todo sentido, gente. Então, não é que ele é menos caridoso. Pelo contrário, o judeu, ele pode ser tão caridoso quanto o cristão, mas ele vai viver a vida priorizando a ele mesmo, né? No sentido material e tá tudo bem, gente. É isso. Tá tudo bem, gente, não se sintam, né, pressionados por conta disso. Não se sintam pressionados. Não se sintam pressionados, cara. Então, assim, eu acho que é sempre muito interessante você conhecer um pouquinho sobre outras religiões, até pra você ter outros tipos de visões de crenças mesmo. Eu acho que é legal dar uma misturada. É que nem a casa da Anitta. Do que você acredita? A Anitta tem, tipo, vários santos. Não é a da Rita Lee também? Da que Rita ela Lee tinha também. um altar que É, o da muito Rita Lee engraçado. também. É que tem um vídeo da Anitta fazendo isso também. Então vai saber, né? Descendentes da Rita Mas, Lee. ó, a gente falando um pouquinho de cada religião, agora eu vou ao momento de revelação. Eu senti que eu tenho um pouco de cada, sabe, assim, também? Acho que, né? Tem coisas que eu falo, interessante. meu, isso bateu comigo? Ou eu vou chegar qualquer dia aqui e vai ter um altar só com várias coisas Vai, também. um de cada religião, né? Uma que a gente não falou, do Wicca. Ah, o Wicca é bem Vamos pegar uma interessante. descrição rapidinho, só pra você. Precisamos falar sobre o Wicca. Né, porque somos tão ligados a essas coisas, né? Meio bruxona. Vamos lá. A Wicca é uma religião neopagã moderna, centrada na natureza, na bruxaria e na veneração de uma deusa e um deus. É uma religião bem feminista, inclusive, né? Porque tem, né, deuses e tudo mais. Com raízes em antigas tradições pré-cristãs europeias, surgida na Inglaterra nos anos de 1950, com Gerald Gardner, celebrando os ciclos naturais com rituais, sabás e estaps, e focando na conexão com o divino através da magia natural e do respeito à vida, sem dogmas rígidos, sendo diversa em suas tradições. E sabe uma coisa que tem do Wicca? Que é a liberdade com consciência, que eles falam. A liberdade, você pode ser livre para fazer qualquer coisa, mas tem que ter consciência e respeitar o limite do outro. Eu tinha lido algo do tipo. Principais características: natureza e ciclos. Adoração dos ciclos da natureza e das estações com festividades chamadas sabás. E estaps. Divindades. Culto à deusa, feminino divino, e ao deus masculino divino. Frequentemente vistos como faces de uma divindade maior, ou honrando panteões diversos. Bruxaria. Uso da magia para moldar a realidade através da força de vontade, focando na transformação pessoal e na conexão com o divino, e não em feitiços maliciosos. Dualidade e feminismo. Valoriza o sagrado feminino, a igualdade entre gêneros e a rejeição do pecado, com ênfase na liberdade e responsabilidade individual. Origem. Baseia-se na teoria, hoje desacreditada em partes, de uma antiga religião pagã europeia, revitalizada por Gardner após a discriminação da bruxaria e na Caralho, mano. Descriminalização. Caramba, da tá bruxaria. difícil. Tô com fome, gente. Na Inglaterra. E as práticas incluem rituais, magia e ética. E vida após a morte, eles... E vida após a morte. eles falam muito da liberdade. É uma religião que prega a liberdade individual mesmo, né? Tem essa... por isso que teve a caça às bruxas, né? Que você vê... Interessante. Inclusive, a gente vai ainda na Convenção das Bruxas, Com né? certeza. Nossa, total. Tem uma Convenção das Bruxas que acontece todo maio, que acontece na Paranapiacaba, que a gente tem que ir. Não, Com total. certeza. Nossa, eu super iria. Não, ainda mais que a gente tem toda essa conexão com tarô e não sei o que. Vai ser Vai ser demais. Vai ser muito o nosso Vai ter evento. que levar um dinheirinho pra comprar ali algumas... Umas pedras. Umas coisas lá. Nossa, minha mãe, ela ia achar muito legal também. Que, além de tudo, né, a minha mãe, ela gosta dessas coisas meio bruxonas, de erva,
erva A sua mãe poderia ir, medicinal. você acha que ela iria curtir? Eu acho que sim, eu acho que sim. Ela, quando eu apresentei o tarô pra ela, ela ficou super, oh, nossa, não sei o que, tipo, acho que ela ia gostar. Acho que- vamos tentar chamar a bichinha. Vamos pra ir tentar, com junto, certeza. né? Mas, e a religião Wicca, ela ficou muito famosinha por conta da série da Sabrina, quando lançou na Netflix. Que, particularmente, as primeiras temporadas eram bem melhores. Que era bem dark e tal. Bem Wicca, né? Bem bruxona mesmo. Aí depois desandou, né? Desculpa se você gosta, né? Mas eu demorei pra terminar de ver. Ah, não, a última temporada é bem ruinzinha, bem... Não, nada a ver. Acho que as 3, se eu não me engano, são 4 temporadas, as 3 primeiras são muito boas, a última... Não. A terceira já dá uma enfraquecida e a última Tá é água assim. por água abaixo, assim. Gente, agora pra finalizar, a gente pegou aqui 5 religiões bem diferentonas. Ah, sim. São religiões que acho que a maioria nunca ouviu falar. Não tá dentro do nosso ciclo social, mas nem a pau. Assim. Ó, a primeira é o Pastafarianismo, Igreja do Monstro do Espaguete Voador. Surgiu como uma sátira, mas muitos seguidores a tratam como uma religião de fato. Ela defende liberdade religiosa, senso crítico e questiona dogmas tradicionais. O conceito eu achei Interessante. Eu achei legal. É que essa parte do espaguete voador. Putz. Pastafarianismo. Então, pasta. A gente tem que entrevistar um dia aqui no podcast um fiel do pastafarianismo. Nossa, mano, Pra total. ele nos, assim, nos nos fa- explicar um pouco Dá um sobre... parecer sobre isso, né? Gente, Raelianismo. Acredita que a vida na Terra foi criada por extraterrestres altamente avançados chamados Elohim. Mistura ciência, clonagem e espiritualidade. Interessante. Cara, olha, a existência de alienígenas... A gente já se identificou com Eu alguma acho- coisa aí do raelianismo. Assim, eu acho super que existe alienígenas. Eu só não sei se eles são, né, criadores, né? Mas a existência Eu também acredito. eu acredito total. E, né, enfim. Bem, em terceiro lugar, vamos de caoísmo. Ou magia do caos. Não tem dogmas fixos. Cada pessoa pode criar seus próprios símbolos, crenças e rituais, usando aquilo que funciona pra ela. Nossa, é um negócio bem independente. É bem, tipo... É caos. tipo você O falando... caos mesmo. É tipo você falando que em cada religião você se identificou com uma coisinha. Aí eu criei uma própria, assim. Aí você vai criar uma religião. Você pensou? O rabeloalismo. Mas eu já vivo meio que assim. Então, nossa, será Então, nós já vivemos o isso caoísmo, eu e você. Olha só. A gente tá se conceito. descobrindo Eu no achei caoísmo, legal. hein? Porque não dá pra confiar não dá pra concordar com 100% de tudo. A gente vai pegando um pedacinho aqui, né? Um pedacinho de cada... O que nos convém ali... Não, uma religião sem pecados, assim. Só exato. o que me convém tá ótimo. Mas é o que a maioria faz, né? Então... Então é sobre isso. Você leu qual? Agora é o discordianismo. Baseada no culto à deusa do caos, Eris, valoriza o absurdo, o humor e a ideia de que a ordem e a desordem coexistem. Gostei. É quase que o anterior, então. Tem uma relação com o caos, Deus do caos. A deusa Eris. Deusa. Deusa Eris. Será que ela tem uma figura, essa Eris? Ah, deve ter, claro, né? Vamos dar uma ver, pesquisada ver. aqui. Nossa, gente. Nós já logo abri uma notícia do BBB. Vocês estão acompanhando o BBB, gente? Eu tô vendo... Olha, tem mesmo. Olha, bonita. Ela tem tipo uma asa. Nossa, ela parece uma pegada meio Hércules, sabe? O desenho Hércules. Mas não tem tanta coisa sobre ela, que eu acho que ela é uma deusa bem diferente. Ela usa um tridente, né? Olha só. Às vezes interessante. veio de um desenho. Não, ela não tem asa, foi só impressão mesmo. Era tipo... Deve ser o cabelo.
mas ela usa tridente e é um fato. Quase em todas as fotos ela tá com tridente. Interessante. Eu achei bonita. Muito bonita. Deusa da discórdia, tá Vamos escrito. à última religião diferentona. Claro que deve ter muito mais, né, gente? É que a gente fez aqui, a gente pegou só 5 religiões. Em quinto lugar tá Tenrikyo, que é uma religião japonesa que prega a vida alegre como objetivo principal da existência, com forte ênfase em felicidade coletiva e ajuda mútua. Ah, é pra um pessoal mais galera, né? Muito bom. Ah, achei bonito. Eu achava que seria mais Tem absurdo. uma pegada meio positividade, assim, né? Só cuidado pra não virar uma positividade tóxica, mas assim, eu achei algo bem positivo, Bem né? positivo. De tentar ajudar o outro. E até meio que diferente dos japoneses, né? Que os japoneses têm uma pegada mais depressiva, dizem. Uma coisa mais dizem que melancólica, né? Tóquio, essas cidades do Japão são mais depressivos, né? Ah, então, sim. às vezes essa religião, Tenrikyo, é a religião que pode salvar o Japão, olha só. Que o Japão que tá passando por grandes problemas de depressão. Pois é, e você vê que o símbolozinho é um arco-íris. Um arco-íris. Tem que botar mais cor lá Tem no que Japão, pôr mais cor no gente. Japão. Vamos, né, ser mais coloridos, mais alegres, porque eu acho que é um dos países mais depressivos. Com Eu acho que o certeza. Brasil tá em segundo. É que tem um ranking. É que tem os países nórdicos que dizem que são bem depressivos também. São países que bate menos sol também, né? Isso conta muito. Isso Então, conta demais. Tem os países que também são... Fica aí. E a gente pode até pesquisar mais depois sobre países mais depressivos também, futuramente. Né? Eu acho legal. No episódio. Achei interessante o tema. Né? Um tema bem alegre. Enfim, galera, a verdade é que existem muitas religiões, bilhões de religiões. Sim. Se fosse pra gravar um episódio realmente falando de todas as religiões, a gente ficaria aqui umas 10 horas, ainda não daria conta. Não, com certeza. Então, assim, a gente pode inclusive gravar uma parte 2 do episódio de religiões, porque eu acho que tem muita religião aí que a gente... A gente pode pegar... A gente não falou da cientologia, a gente não... que é a religião de Hollywood, né? Sim. A gente não falou de... tem muita religião, não vou lembrar agora, mas tem muitas religiões que, inclusive diferentonas, que a gente nunca ouviu falar, que a gente pode pesquisar mais, né? Com certeza. Se aprofundar mais. Enfim. Gente, foi um tema bem legal, eu curti bastante. Eu compro muita ideia de fazer a parte 2, porque tem a mitologia grega também, que é vista como uma religião, e mitologia grega, o que mais tem é a nórdica. Acho que a gente pode abordar esses aí, assim, fora outros. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do tema. Curtam, compartilhem. Deixem comentários também falando sobre a religião de vocês, o que vocês acreditam, o que vocês não acreditam. Sim. Alguma dica de alguma religião que vocês de repente acham que a gente possa conhecer e se identificar também. Com certeza, gente. E estudem sempre outras religiões pra gente, né? É bom dar uma variada no vocabulário, né, mental em relação a isso. Como diria ET Bilu, busquem conhecimento. Busquem conhecimento. Busquem conhecimento, gente. Então é isso, muito obrigada e um grande beijo pra vocês. Um beijão, galera.